eu sou a professora Adriana e vou lecionar para o 7º ano Língua Portuguesa do Colégio Emaús. Lembrem-se, turma, de seguir todas as orientações, ok? Bom, hoje eu vou fazer a correção de 2 atividades. Na verdade, eu deixei 2 desafios, para vocês sobre o uso dos pronomes na última videoaula, antes da aula de revisão e correção da revisão. Eu havia deixado, então, 2 atividades sobre pronomes, que eu até coloquei como um desafio. Eu vou fazer a correção e depois nós vamos retornar para o livro didático na unidade 7, ok? Nós vamos falar um pouco sobre a crônica, tá? Mas quando nós chegarmos nessa parte, eu vou mostrar para vocês a página para vocês fazerem o acompanhamento, tá bom? Então, as atividades. Encontra-se em evidência o poema de Oswald de Andrade. Sua tarefa consistirá em analisá-lo e responder ao que se pede. Pronominais. Dê-me um cigarro, diz a gramática do professor e do aluno, e do maluco sabido. Mas o bom negro e o bom branco da nação brasileira dizem todos os dias: deixa disso, camarada, me dá um cigarro. Na poesia, o que ele pede? Em se tratando da gramática normativa, o que é a gramática normativa? É a gramática a qual nós trabalhamos em sala de aula. Então, todas essas regras gramaticais, elas estão inseridas na gramática normativa, ou seja, a gramática que nós estudamos em sala de aula, com aquelas regras, Lembra das regras do pronome, isóclise, ênclise, foi a última que nós estudamos, a colocação dos pronomes pessoais. Tudo isso se refere à gramática normativa, porque nós temos mais de um tipo de gramática. Só que vocês, em sala de aula, nono ano, ensino médio, estudam o quê? A gramática normativa, ok? Que é, na verdade, a gramática que estuda as regras gramaticais, ou seja, como eu já falei, as regras dos verbos, as regras das concordâncias, da crase e por aí vai, tá? Então, em se tratando da gramática normativa em relação à colocação pronominal, qual foi a intenção do autor diante de sua criação? Olha, a resposta, a sua, se não tiver igual essa aqui, não tem problema. Se você tiver colocado parecido em relação a algum tipo de crítica, já está bom. Eu aceitaria como resposta tranquilamente, ok? Então, aqui eu coloquei a resposta, mas, como eu disse, se não tiver igualzinho está aqui, mas se tiver parecido, falando sobre alguma crítica da padronização, eu já considero. Vocês não precisam apagar e fazer de novo, não, tá? Agora, se vocês quiserem complementar com a minha resposta, fiquem à vontade. Ou se não tiver nada a ver sua resposta, também, tá? Então, a intenção do autor, turma, foi de criticar as padronizações da chamada linguagem culta, a linguagem formal, erudita, que nós já estudamos muito. Dessa maneira, ele utiliza-se da ironia para repudiar as ideologias concernentes à era parnasiana. Essa era parnasiana aqui, vocês ainda não estudaram. Vocês vão estudar lá no ensino médio em literatura, que é chamado dos estilos de época. Então, vocês vão estudar, por exemplo, o romantismo, o parnasianismo, o iluminismo, e por aí vai. São vários, o barroco, tá? São vários que vocês vão estudar sobre os estilos de época. Então, cada estilo de época existia uma padronização diferente, tá? Então, por isso que as escritas da literatura, quando você, por exemplo, pega um livro literário do século XVIII, outro do século XIX, do século XX, muitas vezes muda a forma de escrever, como se escreve. Por causa disso, por causa desses estilos de épocas que aconteceram e hoje também. Só que hoje nós estamos no modernismo não, modernismo já passou. Nós estamos no contemporâneo, não é verdade?
Existiu o modernismo, pré-modernismo, é igual eu falei, vocês vão estudar todos esses estilos. E a linguagem a qual era usada dentro da literatura por causa desses estilos de época, tá? Então, isso vai ser na literatura mais tarde. O mais importante que eu gostaria que vocês tivessem entendido é a questão dessa intenção do autor de criticar essa padronização dos pronomes, né, da chamada linguagem culta, ou seja, da linguagem formal. Bom, o anúncio publicitário pauta-se pelos seguintes dizeres: não aproxime-se do local, perigo constante. Levando em consideração o padrão formal da linguagem, o mesmo está de acordo com os preceitos que o regem, justifique sua resposta. Então, eu tenho essa frase, não aproxime-se do local, perigo constante. Então, ele está pedindo para eu levar em consideração a linguagem formal, então a regra gramatical sobre o pronome, tá? Por quê? Porque no caso aqui é essa regra que está errada. Lembram que quando eu expliquei para vocês sobre mesóclise, ênclise, o que eu falei? Depois de um advérbio, seja ele qual for, negação, de lugar, de tempo, o meu pronome, ele vem logo após e não depois do verbo, né? Então, qual que seria a resposta? O mesmo está de acordo com os preceitos que o regem? Não. Justifique, pois trata-se de uma próclise. Esta, por sua vez, requer que o pronome seja grafado antes do verbo, em razão da ocorrência do advérbio de negação. Então, aqui eu tenho o advérbio de negação, né, que é o não, depois eu tenho o verbo e o meu pronome. Então, está errado, porque deveria ser o meu advérbio de negação, depois o pronome, depois o verbo. Então, eu teria o caso de quê? De uma próclise, não de uma ênclise, como está aqui, ok? Então, por isso que está errado. Então, essa é a resposta correta. Ok? Bom, turma, como eu falei com vocês, foi um desafio, mas é um desafio por quê? Porque talvez seja, principalmente em relação ao texto dos pronominais, né, da poesia de Oswald de Andrade, é um texto que sugere uma pergunta um pouco mais, digamos, diferente, das quais talvez vocês estejam acostumados a fazer a interpretação. Então, por isso que eu coloquei como um desafio para vocês. E eu só tenho o quê? Essas duas atividades que eu deixei, né, sobre essas questões da próclise, ênclise, mesóclise. E agora, como eu falei com vocês, eu vou retornar para o livro didático, ok? Nós vamos estudar a unidade 7 e a unidade 8. São as duas que faltam para fechar aí o livro didático. Por quê? Porque depois eu vou fazer revisão novamente, bom? Então, não se preocupem, quando acabar, nós vamos voltar tudo novamente nas revisões, sejam elas com novidades, sejam elas apenas para rever o que nós estudamos até aqui, bom? Então, agora nós vamos dar essa continuidade na página 213. Se vocês quiserem acompanhar, na página 213, fiquem à vontade, ok? Lá inicia-se falando da crônica. Aliás, lá se inicia falando da crônica, porque lá é lugar, não é? E advérbio ligar, depois vem o pronome e não o verbo. Então, lá se inicia falando da crônica, tá? O lugar, né, da página 213. Então, o que acontece? O que é uma crônica? Qual é esse gênero textual? O que eu tenho que saber de importante sobre a crônica para poder criar uma crônica? É isso que nós vamos ver neste capítulo, tá? Embora seja o livro didático de língua portuguesa e nós temos produção de texto, às vezes um vai encaixar no outro, porque pode ser que também nós vamos ver novamente lá em produção de texto, mas não tem problema. É bom que vai o quê? Vocês vão memorizar com mais tranquilidade quais esses tipos textuais que nós geralmente tem no livro de língua portuguesa, mas que se repete na produção de texto. Então, nós vamos falar um pouquinho da crônica. Que tipo de texto é a crônica? Bom, o livro traz um pequeno relato aí sobre o que é, mas eu vou incrementar, tá bom?
Então, contar e comentar fatos da vida é uma atividade praticada no dia a dia por muitas pessoas e cada uma o faz à sua maneira. Você também, quando conta algum fato presenciado e até mesmo vivido, pode contá-lo do seu jeito, tornando-o mais engraçado, mais dramático, exagerando ou reduzindo os acontecimentos a seu gosto. O cronista também faz isso. A crônica que você vai ler narra como alguém tomou conhecimento de uma história de final impactante que aconteceu em uma fazenda. O que pode ter acontecido de tão importante com a aranha da crônica? Então, o livro de vocês, ele abre aí com esse texto sobre a aranha. Eu vou falar um pouquinho desse texto, mas primeiro eu quero falar sobre a crônica, tá? Então, a palavra crônica, em sua origem, está associada à palavra grega cronos, que significa tempo, tá? A maioria, ou grande parte aí, do que nós estudamos em gramática, em textos, gêneros textuais, vem o que? Da Grécia, né? Das palavras gregas. Tá? Essa crônica vem cronos, que significa tempo, ok? E no latim existia a palavra crônica também, para designar o quê? O gênero que fazia o registro dos acontecimentos históricos. Como se comprova pela origem de seu nome, a crônica é um gênero textual que existe desde a Idade Antiga e vem se transformando ao longo do tempo. Então, a crônica, turma, é um tipo de gênero textual que ele é um pouco puxado para o humor, para o cômico mesmo, tá? É um tipo de texto mais curto, embora o livro de vocês traz um texto enorme, não é verdade? Pode acontecer. Mas é um texto que está associado ao jornalismo, por quê? Porque ele vem impresso também, muitas vezes no jornal, lá no final tem alguma crônica. Então, por isso que ele é um texto associado a textos jornalísticos e também em revistas. Mas nem por isso não deixa de existir livros que têm apenas crônicas. Eu mesmo tenho um de Érico Veríssimo, que foi um grande cronista. Eu tenho um livro dele que só tem crônicas, é um livro de crônicas mesmo. Ele é até pai, né, o Érico Veríssimo, que eu tô falando. Ele é pai do Veríssimo também, filho, né, que ele tem um filho que também é escritor, né, mas ele fez um livro só de crônicas. Então, a crônica existe nos jornais, nas revistas, mas também em livros, tá? Em livros mesmo, que reúnem só crônicas. Esse livro que eu tenho, cada capítulo, digamos assim, cada parte dele vem trazendo uma crônica diferente. Não é um livro narrativo do início ao fim, como um romance policial ou outro tipo de romance, não. Ele é um texto que eu tenho vários ali capítulos, mas cada capítulozinho vai trazer o quê? Uma crônica diferente. Tá? É interessante porque em cada escrita tem um humor diferente, um humor que você tem que associar, você tem que entender que tipo de humor, na verdade, o autor quis trazer naquele texto. Então, os textos, gênero textual crônica, ele está associado ao jornal impresso, porque tem no jornal geralmente uma crônica, em revistas, mas também em livros que só reúnem crônicas, assim como os contos. Tem livros que só reúnem contos, não é verdade? Então, a crônica é um tipo de texto que mistura jornalismo e literatura. Tem como característica forte a ironia e costuma utilizar notícias para narrar histórias fictícias com humor. Foi o que eu falei, traz um pouco aí do humor. Essa questão que ele fala aqui, ó, característica forte, a ironia, por quê? Porque através da crônica, muitos cronistas, o que eles fazem? Por exemplo, ele escreve algo em relação à política, criticando aquela política através da crônica. Então, por isso que a crônica, uma das suas características é a ironia voltada para o humor. Tá? Então, ela vai narrar, pode ser histórias fictícias, mas pode ser histórias também verdadeiras, porém, o que o autor tem que fazer? Ele vai desviar aquele verdadeiro ali para a característica mais irônica e para o humor. Então, a crônica tem aquele
amor não, humor intrínseco, ou seja, que está dentro, que você tem que entender que tipo de humor que o autor quis transparecer para nós leitores, ok? O livro de vocês traz esse texto aí, Aranha, e reparem que ele se inicia com um diálogo. Olha que interessante, porque geralmente as crônicas não vão se iniciar com um diálogo. Pode iniciar com um diálogo, sim, mas é um pouco raro. E outra coisa que eu deixei de falar, a crônica também, ela gira em torno de pouquíssimos personagens. Pode haver esses personagens, sim, vai haver, mas pouquíssimos personagens. A mesma coisa que acontece com alguns tipos de contos. Os contos são histórias mais curtas com poucos personagens. A crônica também vai trazer textos geralmente mais curtos com poucos personagens, tá? Então ele fala da aranha. Olha, ele inicia aí, como eu falei, com um diálogo. Quer assunto para um conto? Perguntou Enéas, cercando-me no corredor. Aí ele fala, sorri, não, obrigado. Mas é assunto ótimo, verdadeiro, vivido, acontecido, interessantíssimo. Olha, já aconteceu, tá vendo? Não, não é preciso, fica para outra vez. Você está com pressa? Muita? Bem, de outra vez será. Dá um conto estupendo. E com essa vantagem aconteceu, é só florear um pouco. Está bem, então até logo. Tenho que apanhar o elevador. Quando me despedi, surge um terceiro, pretendendo-me a prosa, desmoralizando-me à pressa. Então, aqui, interessante dessa crônica, porque ela vai iniciar com o quê? Como eu falei com vocês, com um diálogo, tá? E às vezes, nem sempre, a maioria das vezes isso não acontece. Mas o texto aí do livro, eu gostaria que vocês, lógico, vocês vão ter que ler para fazer a interpretação, mas leiam com atenção e tentem entender qual o motivo dessa crônica, ok? Eu coloquei para vocês também um outro texto aí mais curto, né, uma crônica mais curta, pequena, né, curta, pequena, e que traz informações aí ao mesmo tempo sobre a TV. Informação, não informação técnica, ok? Depois desse texto, tem a interpretação, ao qual você pode apenas marcar correta no seu caderno, não tem problema, tá? Tem algumas interpretações, mas poucas dessa crônica aqui, bom? Por que eu trouxe uma outra crônica? Para não ficar só na crônica do livro didático, ok? Bom, também deixei para vocês exercício da interpretação do texto A Aranha, que está na página 219 e 220, da questão 1 a 10. É a interpretação do texto, tá? E deixei também a interpretação desse aqui do PowerPoint, mas esse aqui é pequeno, vocês vão fazer rápido, tá? Só colocar a resposta se vocês quiserem, fique à vontade, é apenas colocar a resposta. Por quê? Porque eu quis trazer um outro texto, uma outra crônica, e não ficar preso apenas no livro, bom? Turma, eu espero que vocês tenham entendido aí um pouco sobre esse gênero textual. É um gênero geralmente mais curto, humorístico, às vezes pode trazer a ironia, é vinculado em jornais, revistas e também existe livros, como eu falei com vocês, que eu até tenho um de Érico Veríssimo, que reúne apenas crônicas, ok? Então façam essa interpretação de texto e na correção eu falo um pouco mais desse gênero textual. Bom, eu termino por aqui e lembrem-se, juntos no caminho certo.